noite, boa tarde, bom dia. A hora que você estiver vendo e ouvindo este vídeo, que sirva de bênção para a sua vida. A paz do Senhor, minhas amadas e amados irmãos. Gostaria hoje de fazer uma reflexão aqui no livro de Jonas, no capítulo 1, e a partir do versículo 8, que nos diz: Então lhe disseram, declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse: Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor e lhe disseram: Por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: Que te faremos nós, para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhe disse: Levanta-me e lança-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podia, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem. E não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Jonas, ele recebeu uma missão de Deus para ir até Nínive e pregar a Nínive, para que eles pudessem se arrepender, pregar que ia ser destruída Nínive, porque o clamor, as coisas erradas, o pecado, o mau cheiro do pecado tinha chegado às narinas de Deus. E ele não foi para Nínive. E ele foi e pegou um navio para Tarsis, desobedecendo o que Deus havia mandado ele fazer. E ali Deus manda uma tempestade para aquele navio. E como eram pessoas, marinheiros, pessoas que sabiam que tinha algo errado, que aquela tempestade não era uma coisa natural, era uma coisa sobrenatural. Alguma coisa estava acontecendo. E quando lançaram a sorte caiu sobre Jonas. E fizeram uma pergunta a ele, e ele falou tudo. Que ele era servo do Deus Altíssimo, que ele era hebreu, e que Deus tinha mandado ele ir para Nínive para pregar. E ele foi para Tarsis. E ali eles resolveram, mesmo temendo, eles resolveram lançar Jonas no mar. E assim que ele foi lançado, Deus enviou um peixe para que o engolisse. E ele ficou 3 dias com 3 noites no ventre deste peixe, porque ele não fez aquilo que Deus lhe ordenou. Quando Deus te ordena que tu faças algo, faz. Não te atrapalha. Não fica pensando
ando em dois pensamentos. Não fica pensando assim, será que eu vou, será que eu não vou? Eu não vou porque é assim, porque... Vai, faz aquilo que Deus manda, porque tudo vai gerar consequência. Mais tarde tu vai ver a consequência dos teus atos, daquilo que tu foste, que tu fizestes, e Deus disse para que você não fizesse desta maneira. Tudo que você faz que vai contra a vontade de Deus, vai chegar um momento que aquilo vai vir para você e vai vir de uma maneira muito difícil, que você vai terminar pagando as coisas erradas que você fez ali atrás. Quando Deus te disse assim, vai para este caminho, e você foi para aquele caminho. Faz assim, diz assim para alguém, fala assim para alguém, e você não, para não magoar, às vezes para não falar aquilo que Deus mandou, porque teme, porque não quer magoar, porque não quer fazer, porque acha que está errado, que Deus está errado, que não é para fazer assim, que é para fazer assim como você quer. Mas não é como você quer, é como Deus quer. Aquilo que Deus determinou para você fazer, faça. Não faça como Jonas, que além de arriscar a vida dele, arriscou a vida de outras pessoas. Outras pessoas poderiam pagar pelo desmantelo que estava na vida de Jonas. Porque ele resolveu desobedecer a Deus. Ele achou que seria melhor desobedecer a Deus. E por conta disso, ele entrou no outro navio para Tarsis e ia prejudicar pessoas inocentes por conta da desobediência dele. E ali ele foi, ficou ali, Deus deixou ele 3 dias como 3 noites no ventre do peixe. Quando ele disse, no ventre do grande peixe, e orou Jonas ao Senhor seu Deus, das entranhas do peixe, disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre do inferno gritei, e tu ouvistes a minha voz. Foi desse jeito. Depois de 3 dias, Jonas, ele clamou a Deus. E Deus ouviu a oração de Jonas. E Deus deu mais uma chance a Jonas. Fez com que o peixe vomitasse Jonas, colocasse Jonas para fora. E nesse momento Jonas foi e fez como ele tinha falado, como Deus tinha falado para ele fazer lá em Nínive. E assim foi a vida de Jonas. Assim como Jonas, nós também às vezes erramos e colocamos em perigo pessoas que estão dos nossos lados por causa da nossa desobediência. Mas que possamos ser obedientes ao Senhor. Sabemos que o melhor Deus tem planejado para cada um de nós. Que Deus nos ajude, nos dê da sua graça para que nós possamos vencer as dificuldades desta vida e possamos ser cada dia mais fiéis a Deus. E cada momento nós possamos ser mais crentes,
mais fiéis, que possamos estar sempre na presença de Deus e sempre questionando a Deus se está certo aquilo que nós estamos fazendo. Seja obediente. O mundo jaz no maligno. Veja o que está acontecendo no mundo. Tanta derrota, tanta guerra, tantas pessoas sofrendo, terremotos, fome, muitas mortes, é guerra. Pessoas mal querendo, tirando a nossa paz, matando os irmãos, filho contra filho, pai contra pai, nação contra nação. Jesus está voltando. Obedeça a chamada de Deus. Deus, Ele é fiel, Ele é santo e Ele é verdadeiro. Que Deus nos ajude, nos dê força para que nós possamos vencer a cada momento. Amém.